No clássico contra o América, o Cruzeiro conseguiu uma vitória muito importante para dar confiança, mas essa confiança é muito mais para os jogadores e para o grupo como um todo do que em relação à torcida. A torcida segue pressionando sim o trabalho de Tite. Hoje não teve vaia, hoje não teve pedido de fora Tite no estádio, mas nas redes sociais a gente continua vendo muitos pedidos de fora Tite mesmo com esse resultado positivo. Mas esse pode ser o início de uma virada de chave para esse time do Cruzeiro, que vai ter uma semana ainda assim importante. A vitória do Cruzeiro dá uma situação muito mais confortável para a última rodada do Campeonato Mineiro, mas não resolve a questão ainda. Vamos falar um pouco do jogo antes de falar da situação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, um jogo completamente interferido pela qualidade do gramado, pela chuva que caiu aqui em Belo Horizonte, uma chuva muito forte durante a tarde toda, um gramado pesado, um pouco empoçado no começo do primeiro tempo até, o que fez com que o Cruzeiro tivesse alguma dificuldade em ter o seu estilo de jogo de passe de posse de bola. Mas isso foi resolvido até pelo destino já no comecinho do jogo. No primeiro lance da partida, o goleiro Gustavo derrubou o Gerson dentro da área, um pênalti convertido por Caio Jorge, que deu já muito mais tranquilidade para o Cruzeiro trabalhar dentro de casa. Mas como o Tite ressaltou até na coletiva de imprensa, o Cruzeiro também abriu o placar contra o Coritiba e deu no que deu. Então não foi algo tão preponderante assim para o resultado positivo de hoje. Mesmo assim, o Cruzeiro continuou trabalhando como queria jogar, com uma construção a 3 jogadores, assim como vinha fazendo já e como fez contra o Coritiba, com a construção com o João Marcelo e o Fabrício Bruno, com a ajuda de Gerson ou Lucas Romero, quando um voltava para construir, o outro avançava um pouco mais. Novamente, Christian e Arroio invertidos. O Tite revelou na coletiva de imprensa também que esse foi um pedido dos dois jogadores, que se sentem mais confortáveis, o Arroio jogando pela direita e o Christian jogando pela esquerda. O Christian, segundo o treinador, teria mais possibilidades no meio de campo, uma vez que é destro, conseguindo cortar para dentro e abrindo mais espaço no campo. Assim como o Arroio também pode cortar para dentro e buscar a finalização quando quiser. Mas, além disso, o Cruzeiro conseguiu circular bem as jogadas, mais diferente do que fez contra o Coritiba, não conseguia circular a bola em frente à área. Então, o Cruzeiro buscou bolas um pouco mais verticais na partida contra o América, tanto pelas pontas, tanto buscando o Caio Jorge dentro da área. Mas o gol saiu de maneira diferente, saiu como o Tite quer em jogada trabalhada desde o início, com o Cássio que começou a jogada ali, com o João Marcelo. O Caio Jorge voltou desde lá do ataque, passou da linha de meio de campo para buscar a bola e inverteu a jogada. Então ele participou da jogada praticamente toda. Ele voltou, inverteu o jogo pro Fagner, o Fagner passou pro Matheus Pereira, que encontrou o Arroio na linha de fundo. O Arroio fez um cruzamento na segunda trave pro Christian, que escorou pro Caio Jorge fazer. O Caio Jorge em posição estritamente legal, muito junto, muito justa a posição do atacante, conseguiu fazer o segundo gol. Aí sim deu uma tranquilidade maior pro Cruzeiro. O Cruzeiro não perdeu nenhum jogo nesse ano, que fez 2 gols. Foram só 3 vitórias, né, nesse caso, contra a Tombense e contra o Uberlândia, mas quando faz 2 gols, realmente, aí sim, como a gente viu no ano passado, consegue ter mais tranquilidade para trabalhar. No segundo tempo, o Cruzeiro não teve grandes oportunidades, a melhor delas veio com o Caio Jorge, que chutou na entrada da área para uma defesa fácil do Gustavo. Nesse lance ele poderia ter passado a bola para o Wanderson, que estava em melhor condição, mas é difícil para um atacante a gente pedir que ele tenha essa calma na frente do gol de não chutar e passar a bola. Além dele, o Wanderson mesmo teve uma boa chance, criada mais para o final da partida, tendo uma característica diferente do que a gente vinha vendo nas outras partidas. Em vez de partir para o fundo e para o final da área, ele tentou cortar para dentro e finalizar. Levou até um certo perigo, mas não conseguiu fazer o gol. O Matheus Pereira também mudou de função no segundo tempo, buscando mais essas jogadas pela esquerda. Não levou tanto perigo ao gol do Gustavo, mas uma movimentação diferente. No segundo tempo, no final, o Tite fez muitas modificações, até para preservar os jogadores que já têm jogo contra o Mirassol durante a semana, na quarta-feira, às 7 horas da noite, fora de casa. Mas no final da partida, o Cruzeiro sofreu muito pouco, só uma defesa que eu me lembro aqui realmente difícil do Cássio, embora que acabou desviando no Fabrício Bruno, mas o América criou muito pouco, não conseguiu levar tanto perigo. O Cruzeiro conseguiu essa vitória importante, não empolgou a torcida, mas dá confiança, como o Gerson ressaltou depois do jogo, para os jogadores conseguirem ter mais calma para trabalhar durante a semana, e também representou uma evolução no ritmo de jogo dos atletas, que parecem ter um entrosamento um pouco melhor. O Caio Jorge aproveitou as chances que teve, o Matheus Pereira trabalhando muito bem. Vitória importante para o Cruzeiro, principalmente pelo segundo gol, que foi muito bem atrapalhado, apesar da dificuldade do gramado. O Cruzeiro
olha como são as coisas, entrou dentro de campo hoje, podendo até mesmo ser virtualmente eliminado em caso de uma derrota para o América hoje no Mineirão, e sai agora com a melhor condição possível entre todos os clubes do Campeonato Mineiro para a última rodada. O Cruzeiro é líder do grupo C com 12 pontos, um ponto a mais que o Norte. O Norte enfrenta o América na última rodada e o Cruzeiro enfrenta o RT em Patos de Minas no sábado às 7 horas da noite. Todos os jogos vão ser nesse horário. O Cruzeiro só depende de si, assim como o América também. Depende apenas de uma vitória simples. O Cruzeiro, se vencer, o RT já está classificado como primeiro lugar do grupo e corre o risco até de ser a melhor campanha do campeonato. Hoje, a melhor campanha do Campeonato Mineiro é a do Cruzeiro, tem os mesmos 12 pontos do América, mais uma vitória a mais. Além disso, também, o Cruzeiro vai ter a sua vida interligada totalmente à do rival Atlético na última rodada. O Atlético, por outro lado, está em segundo lugar do seu grupo, precisa de uma vitória contra contra quem? Perdão, contra o Atlético, perdão. O Atlético enfrenta o Itabirito, mas no seu grupo está o RT. Então o Atlético precisa de uma vitória do Cruzeiro contra o RT para vencendo seu jogo, conseguir se classificar também. Mesmo assim, se o Cruzeiro empatar com o RT, pode se classificar para a próxima fase, caso o América vença o Norte também, fora de casa, se eu não me engano, consegue garantir a classificação do Cruzeiro. Situação muito mais tranquila para o Cruzeiro nesse final de semana, no sábado, em Patos de Minas. Para mais informações sobre o Cruzeiro e também para acompanhar tudo o que vai acontecer durante essa semana, você acompanha no lance.com e também aqui no YouTube do Lance.